Pare imediatamente de usar conexões SSH para gerenciar os seus servidores Linux na AWS. Se você administra um ambiente de servidores Linux, de instâncias EC2, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma maneira eficiente de você gerenciar remotamente os seus servidores Linux, sejam eles públicos ou privados, aí através do seu terminal. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e é justamente isso que foi mencionado aqui. Nós vamos entender e ver na prática formas eficientes, diferentes, elegantes, mais seguras de você estabelecer uma comunicação remota, uma comunicação com os seus servidores Linux, com as suas instâncias EC2 Linux na AWS, substituindo, né, a forma com que nós vemos muitas empresas, por incrível que possa parecer, estabelecendo conexões SSH, simplesmente liberando porta 22, liberando, pior ainda, né, publicamente, simplesmente coloca um 00 lá e libera o acesso à porta 22 de forma pública para os seus servidores, ou mesmo aquelas que fazem algum tipo de controle, né, mas você precisa ficar ali controlando os IPs que você libera, e fazer a gestão desse acesso se torna algo trabalhoso quando feito dessa forma. E aqui a gente vai entender algumas alternativas legais e bem interessantes para você estabelecer esse tipo de conexão com os seus servidores Linux. Aqui essas alternativas elas não substituem outras práticas comuns de mercado seguras, que inclusive nós vamos mencionar aqui logo em seguida, né? Em que situações nós podemos dizer que uma empresa, vamos pegar sempre aqui a referência como, né, sendo uma empresa, estaria segura estabelecendo esse tipo de comunicação SSH dos seus usuários com os seus servidores na AWS? Então, tipicamente, você tem um usuário, um sysadmin, um DevOps, um arquiteto de soluções que acessa servidores Linux para fazer administração, gestão. Então, talvez você tenha um web server, enfim, um banco de dados em instância, em que as pessoas ali trabalhando precisam acessar remotamente esses servidores via SSH. Normalmente, podemos dizer que normalmente, apesar de muitas não aplicarem e seguirem essas boas práticas, mas muitas empresas sim, elas têm ali as suas conexões de VPN fechadas, sejam VPN site to site, né, aquela VPN que você fecha IP com IP, então você tem um escritório físico, aí normalmente tem um appliance de firewall, né, alguma coisa assim, você fecha uma conexão site to site direto com a AWS, usando o serviço gerenciado lá da AWS, ou usando um firewall dentro lá da AWS, e você permite com que os seus colaboradores que estão ali por trás do seu firewall, no administrativo, né, no ambiente físico da empresa, se conectem à AWS de uma forma privada. Essa é uma forma eficiente, segura, tá? É claro que tem os detalhes ali da conexão de VPN que não dá para afirmar, mas tipicamente é uma forma segura de você ter essa comunicação privada, inclusive, né, com os seus recursos. Ou mesmo uma VPN client-site, né? É bem comum a gente ver isso hoje depois, né, do cenário aí de pandemia, com o home office, onde os colaboradores ali no dia a dia conectam o seu desktop, o seu notebook em uma VPN client-site e a partir daí eles conseguem acessar a rede da empresa e conseguem acessar os recursos privados ali, inclusive, por exemplo, instâncias EC2 dentro da nuvem. Então esses são cenários que eu separei para dizer aqui que talvez você já esteja em alguns desses dois cenários e você pode dizer sim que você tem uma certa segurança, né, uma segurança legal para continuar usando os seus recursos aí na AWS de forma privada. Mas ainda assim a gente vê muitas empresas simplesmente abrindo porta 22 para a internet ou tendo que fazer a gestão do controle de acesso à porta 22, lá colocando os IPs dos colaboradores, né, IP público, e aí o IP do cara às vezes é dinâmico, tem que ficar fazendo essa troca toda hora. Então ainda é bem comum, pode acreditar em mim, por incrível que possa parecer, você vê cenários de porta 22 aberta ou de coisas desse tipo, tá? E vocês podem me confirmar aqui se vocês veem isso no dia a dia também, deixa aqui nos comentários para eu saber se é tão comum realmente quanto eu vejo, quanto eu imagino. Então essas formas alternativas que veremos aqui, elas
sim, podem te ajudar nesse sentido, mas já existem casos, esse é o disclaimer, o recado que eu quero passar inicial aqui, em que talvez você já esteja num cenário bem seguro de conexões aí com seus recursos, com seus servidores Linux na AWS. Fechado? Vem aqui para a tela do computador comigo que eu vou te mostrar um primeiro cenário aqui onde você pode substituir já uma conexão SSH e fazer ela de uma forma diferente, de uma forma mais segura, através aqui de recursos que a AWS oferece, quando se tem servidores que estão na camada pública. Então você tem servidores públicos, aqui eu já deixei criado 2 servidores, um web server, que é um servidor público, representando aqui um site, por exemplo, alguma coisa do tipo. Esse servidor é público. Por quê? Porque ele está em uma subnet que tem rota para o Internet Gateway e ele tem um IP público. Então isso é o que determina uma instância ser pública ou não aqui na AWS. Tá? A subnet onde ele está tem rota para o Internet Gateway, então ele consegue alcançar a internet e a internet consegue alcançar ele também pela presença do Internet Gateway e também pelo fato dele ter um IP público. Então, para o caso de servidores públicos, como você poderia estabelecer uma conexão SSH? E nesse caso aqui, eu criei esses servidores aqui sem uma chave, sem uma key pair, justamente para a gente provocar isso. Então, não tem como aqui eu estabelecer uma conexão SSH direta, até mesmo porque o servidor não tem nenhuma chave que foi vinculada a ele no momento da criação. Eu poderia vir aqui para cenários públicos e usar o Session Manager para estabelecer esse tipo de conexão. Para quem nunca viu, essa é uma possibilidade onde você usa o próprio browser para estabelecer uma conexão remota SSH, não é? Parecida com SSH, né, que eu estou querendo dizer, não necessariamente usando o protocolo SSH, mas uma conexão remota aos seus servidores Linux aqui na AWS. Então, eu já estou dentro aqui do servidor usando o Session Manager e eu consigo gerenciar o meu servidor por aqui. Isso funciona para servidores públicos. Para servidores privados é possível também usar o Systems Manager, mas a gente precisa fazer algumas manobras, né? Criar os endpoints lá do SSM para fazer com que isso aconteça. Para servidores públicos, você pode fazer um teste aí agora nessa conta da AWS. Se você tiver, né, a role vinculada aqui na instância, então no momento da criação da instância, tá vendo aqui, ó, eu tenho uma role vinculada nessa instância. Ela tem esse nome de Instance Profile e tipicamente essa policy aqui, ela nos dá a permissão para estabelecer a conexão com o SSM e abrir a sessão da instância da forma como nós estamos vendo aqui. Então, para cenários de servidores Linux público, o que você precisa é só de uma role vinculada na instância. As imagens comuns aqui da AWS já vem com o agente do SSM instalado, então precisa ter um agente do SSM rodando dentro da máquina, mas se você usa, né, o Windows Server aqui do Marketplace da AWS, a maioria das distribuições Linux que tem aqui, elas já vêm com o agente do SSM instalado. Caso contrário, é fácil o processo de instalação, é só pesquisar na documentação que você consegue encontrar as referências. Então, para cenários públicos, você pode fazer isso via console ou você tem um comando de CLI. Então, o que você precisa ter é o CLI instalado e você precisa também ter o Session Manager plugin instalado. Eu vou deixar aqui na referência, não dá tempo da gente cobrir todos esses tópicos aqui, senão ficaria um vídeo de 1 hora para a gente fazer tudo isso. Não é o foco do vídeo aqui passar por esses processos de instalação, mas você precisa aqui de AWS CLI e do Session Manager plugin para estabelecer essa conexão. Já tem esses caras instalados aqui. Então, o comando que a gente executa para fechar uma conexão usando o Session Manager com uma instância pública na AWS seria o AWS SSM. A gente vai precisar de um profile, tá? E o comando é justamente esse, ó, Start Session. A gente vai passar um target. Então eu tenho aqui o target. O que seria o target? O ID da instância. Então, opa, saímos aqui sem querer. ID da instância. Região e perfil.
Tô apertando os atalhos no teclado aqui, tá mudando as configurações aqui da gravação. Então nós temos region, que ele vai pegar a região default que foi definida ali, mas você pode passar, não tem problema. E o profile. O que é o profile? São as credenciais programáticas que você tem instalado aqui no seu terminal, que vão permitir com que você estabeleça essa conexão usando o Session Manager. Eu não tenho aqui ainda nenhum usuário criado. Vamos criar um usuário aqui no IAM. Vamos chamar esse cara de ADP-01. Eu vou colocar a política de admin aqui, mas eu vou deixar aqui na descrição também, né? Vocês vão ver no final do vídeo as políticas que nós vamos precisar para estabelecer um outro tipo de conexão. E eu vou deixar aqui na descrição também uma documentação que mostra essa questão de permissões. Mas para a gente não agarrar aqui em questão de permissão, eu vou colocar uma admin aqui para não ter problema com isso. Credenciais de segurança, vou criar a minha chave programática e pronto. Como é que a gente configura um perfil aqui no nosso terminal? AWS configure, -profile, ADP-01, e a gente vai configurar as nossas credenciais, secret, região padrão US East 1 e o formato padrão de saída eu vou definir, como sendo, o que aconteceu aqui? Vamos lá, de novo. Access Key, Secret, US East 1 e formato padrão de saída, Table. Vou selecionar o meu perfil que eu acabei de criar e agora sim eu consigo repetir o comando SSM start session -target, passo o ID da instância, -region US East 1, -profile, ADP-01 e se tudo der certo nós temos uma conexão SSH estabelecida com a nossa, uma conexão remota, perdão, tô com SSH na cabeça aqui, né? Uma conexão remota estabelecida com o nosso servidor Linux privado na AWS. Pode olhar que o hostname dele, né, é o IP privado, o 72.31.14.46, que é justamente o IP privado desse servidor. Então, o que acabamos de fazer é mostrar duas alternativas para acessar servidores Linux públicos que existem na sua conta da AWS, via console, através do browser, de uma forma visual, bem interessante. Session Manager, você precisa ter a role vinculada na sua instância em ambos os cenários, tá? Tanto via browser quanto aqui via terminal, e você está dentro do seu servidor para executar os seus comandos remotos aqui ou via terminal, como nós acabamos de ver, lembrando de um detalhe muito importante, para servidores Linux públicos na sua conta na AWS. O que define um servidor como sendo público? A subnet em que esse servidor reside consegue chegar na internet através do Internet Gateway, que por sua vez, o servidor tendo um IP público, a internet consegue alcançar ele através do Internet Gateway desse IP público vinculado na instância. Fechado? Por outro lado, se você tem recursos privados, como você vai proceder nessa situação? Como você poderia estabelecer uma comunicação com os seus, seja via navegador ou via terminal, como nós fizemos aqui para o caso de servidores públicos? Como você poderia fazer isso para instâncias Linux privadas dentro da sua conta na AWS. Eu tenho aqui um outro servidor privado que eu já deixei criado, todos eles são Ubuntu, tá? 22.04, sem nenhum segredo. Esse cara aqui tá numa subnet privada, como que a gente pode ver isso? Aqui ele não tem IP público, tá? Então esse é o primeiro ponto. Isso aqui já seria suficiente para o nosso caso aqui. E aqui ele tá numa subnet privada. Como é que eu defino uma subnet como sendo privada? Ela não tem rota para Internet Gateway, tá? Então observa só que ela só tem a rota local, então a nossa instância é completamente privada porque ela não tem rota para Internet Gateway, ou seja, ela não consegue chegar na internet e a internet também não vai conseguir chegar nela por essa razão.
Se eu clico aqui em Connect em Session Manager, eu tenho esse erro dizendo que o agente do SSM não conseguiu chegar no endpoint do SSM, e isso faz sentido porque a nossa instância não é pública. Eu poderia usar o Session Manager para conexão em instâncias privadas desde que eu criasse os endpoints necessários para que essa conexão seja estabelecida, tá? E aqui também, né, se eu tentar dar esse comando, vamos sair, deixa eu sair aqui, né? Eu ainda estou conectado naquela instância anterior. Então, se eu repetir esse comando, trocando o ID da instância aqui para essa instância privada, tá? Então tá aqui o private, target, o ID final 923, que é justamente esse cara, e vamos ver o que é que acontece. Eu vou ter uma mensagem de erro aqui, dizendo que, né, a instância não está conectada, que é justamente esse erro que nós estamos vendo aqui. E eu disse que você poderia usar o SSM mesmo para conexão em instâncias privadas, desde que você criasse os endpoints. Mas existe uma alternativa, que na minha visão é uma alternativa melhor, que é usando o Instance Connect Endpoint, tá? E aí sim a gente consegue estabelecer essa conexão com os nossos servidores Linux privados na AWS. Como é que funciona esse cara? Também merece um vídeo dedicado. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou até deixar a referência aqui, um vídeo que eu gravei quando o serviço foi lançado no ano passado, se eu não me engano, no meio do ano passado. Eu vou deixar a referência aqui, vocês podem olhar com mais detalhes esse vídeo, tá? Mas basicamente você estabelece, deixa eu ver se eu tenho uma documentação aberta aqui. É essa aqui, ó. Um diagrama para vocês entenderem, né? Então eu tenho duas subnets privadas aqui com os meus recursos, com minhas instâncias, inclusive ele mostra instâncias Windows aqui, e o Instance Connect, ele reside na camada pública, e você pode criar um endpoint desse cara na camada privada para você conseguir estabelecer conexão com seus recursos privados através da internet, direto da internet, ainda mantendo os seus recursos como sendo privados, tá? Então, como você cria esse cara aqui em VPC? Quando você seleciona, né, aqui essa opção e não tem nenhum Instance Connect criado, ele vai aparecer aqui a opção para você criar. Aqui ele já vai aparecer a opção para você criar, que vai levar lá para o console de EC2. De VPC, desculpa. Mas aqui você pode vir direto no console de VPC, confere a região, vem aqui em Endpoints, e você pode, né, clica aqui em Create Endpoint e tá aqui, ó, Instance EC2 Instance Connect Endpoint. É aqui que você vai criar esse cara. Eu já tenho um criado aqui, ele demora um tempinho para criar, alguns minutos, por isso que eu já deixei um criado, mas o processo de criação é extremamente simples. Então você vai colocar aqui o nome dele, Instance Connect Endpoint, selecionar a VPC. Ele precisa de um security group, tá? Para ele existir. A subnet, você não precisa colocar ele numa subnet pública. Então é justamente isso que a gente está vendo aqui no diagrama de arquitetura. Tá? Isso aqui ele colocou o endpoint, inclusive na mesma subnet que estavam algumas instâncias, tá? Uma subnet privada, e vai funcionar. Essa é a grande mágica aqui do Instance Connect, tá? É por isso que eu prefiro ele em relação aos endpoints do SSM para esse tipo de situação. Então eu já tenho aqui, cadê? Vamos voltar. Então você selecionaria aqui uma subnet, que inclusive pode ser uma privada, e você vai criar o seu endpoint, o processo de criação é esse. Eu já tenho um aqui criado, então vamos selecionar ele aqui. E fechar uma conexão dessa instância privada, utilizando o Instance Connect Endpoint. E vamos ver o que acontece. Falha. Que beleza, hein? O que é que rolou? Boa. Já sei o que é. E vamos resolver isso aqui ao vivo, hein? Olha só que interessante. Bom isso aqui ter acontecido. Nosso servidor privado. Esse cara... Vamos voltar aqui no diagrama de arquitetura. O Instance Connect Endpoint, o SSM, ele não está usando o SSH de fato.
O Instance Connect Endpoint, ele usa o protocolo SSH para estabelecer uma comunicação entre ele, né? É como se ele fosse um proxy, é como se ele fosse um Bastion host, mas você não tem servidor para administrar, você só tem uma interface de rede onde você conecta, e você também não precisa preocupar com IP, com nada disso. Mas a comunicação entre ele e a instância, ela é via protocolo SSH, tanto é que ele reclamou ali. Então o que acontece? Olha só que interessante. Nos seus servidores, você precisa liberar o protocolo SSH para o Instance Connect Endpoint conseguir estabelecer essa conexão. Então o que aconteceu ali, o erro que deu, foi porque o nosso Security Group, né, ele está até então completamente fechado, ele não tem nenhuma regra de inbound. O SSM consegue estabelecer a conexão. Inclusive o público aqui está usando o mesmo Security Group. Tá vendo? Via SSM eu consigo estabelecer essa conexão porque ele não usa o protocolo SSH para acessar os recursos. Ele está usando o agente que está instalado lá no meu terminal, né? Na minha instância, melhor dizendo. Via Instance Connect ele usa o protocolo SSH. Então o que a gente precisa fazer? Vim aqui no Security Group e vamos, deixa eu abrir esse cara aqui. E o que a gente faz? Eu edito as minhas regras de entrada, eu vou liberar o SSH, porém, olha só que beleza que eu consigo fazer. Eu vou liberar esse cara para quem? Pô, Felipe, eu preciso liberar para o Instance Connect Endpoint, mas como que eu não conheço o IP desse cara, como que eu faço? É por isso que ele pede para você vincular um Security Group a ele. Então eu posso fazer essa liberação para o Security Group que envolve o Instance Connect Endpoint. Pegaram a ideia? Que é o default, né? A gente criou aqui, ó, o Instance Connect Endpoint nesse Security Group. Então é só você ir lá no seu Instance Connect Endpoint e lembrar e verificar qual foi o SG que você vinculou nele. E aí você vem aqui e coloca o ID desse SG aqui e teoricamente tudo vai dar certo agora. Teoricamente, vamos testar e vamos fazer isso aqui juntos. Deixa eu voltar aqui. Aqui é Session Manager. Aqui eu não preciso mais. Deixa eu fechar tudo isso aqui. E vamos lá. Vamos fazer o teste agora. É a hora da verdade. Instance Connect. Instance Connect Endpoint. Selecionei meu endpoint. Username Ubuntu. Isso aqui é importante também. E vou conectar. Estamos dentro. Então, estou dentro. Inclusive, ele já abre, né, com o usuário Ubuntu. Estou dentro do meu servidor privado Linux aqui na AWS via Instance Connect Endpoint usando o browser, usando o navegador. Como eu faço para estabelecer uma conexão direta do meu terminal com essa mesma instância privada? É simples, a gente já tem aqui o profile configurado no nosso terminal. O comando é exatamente esse. Então, a AWS eu tenho aqui do lado o comando, por isso que eu estou olhando para cá. E eu vou deixar aqui também a referência desses comandos. EC2 Instance Connect. O tipo SSH instance ID, e aí você passa o ID da instância, você quer estabelecer essa conexão. Connection type, que vai ser EC2 Instance Connect Endpoint, vai ser ACE. Você pode ver isso na documentação, tá? Que eu também vou deixar aqui abaixo a referência, na documentação do CLI para esse comando, tá? EC2 Instance Connect. SSH, Instance ID, Connection Type ACE, que vem de EC2 Instance Connect Endpoint. A gente quer forçar a utilização do endpoint nessa conexão. Tá? Aqui eu tenho um -os de Operational System User Ubuntu, -profile, ADP-01 e acho que nem precisava do -region, mas vamos colocar para ficar bonitinho o nosso comando. E se eu não estou enganado,
esse comando vai ser suficiente para a gente estabelecer a conexão. E boa, estamos dentro da nossa instância na AWS privada, da mesma forma que nós acessamos aqui via terminal, via navegador, né, através do console direto. Estabelecemos a mesma conexão aqui através do terminal com uma instância completamente privada, onde eu não tenho o SSH liberado para o mundo, eu só tenho o SSH liberado aqui para o security group do meu endpoint. Eu gastei aqui um endpoint apenas, ao passo que se eu fizesse via Session Manager, eu ia ter que criar 3 endpoints aqui para fazer isso acontecer. Então, para recursos privados, tá, na minha visão, essa alternativa via Instance Connect Endpoint é uma alternativa bem eficiente que resolve o problema. Fechado? Um outro ponto importante é que você consegue utilizar o Instance Connect Endpoint também para o seu servidor público. Então, por exemplo, você não quer liberar mesmo o seu servidor sendo público, você quer ter ali a sua conexão SSH liberada só para o endpoint, né, ou ter isso de uma forma mais restrita. Com o mesmo comando, exatamente com o mesmo comando aqui que a gente estabeleceu. Então deixa eu voltar. Aqui nesse caso é só trocar o ID da instância, né? O tipo de conexão aqui vai ser o mesmo. Então vamos colocar aqui o ID da instância pública e vocês vão ver que eu vou conseguir estabelecer essa conexão também via Instance Connect Endpoint da mesma forma. Então esse segundo caso funciona tanto para servidores privados quanto para também servidores públicos, tá? Tá aqui o hostname, final 1446, que é justamente o IP privado aqui do nosso servidor web server que está na camada pública, tá? Então, você consegue usar essa segunda alternativa tanto para servidores privados quanto para servidores públicos. Para servidores públicos também, tipicamente a gente consegue resolver esse problema através do Session Manager sem precisar criar endpoint. O endpoint é pago, né? Então você não precisa gastar com isso. Se você tem só um ambiente só com servidores que estão na camada pública, utilizar somente o Session Manager já vai resolver o seu problema e vai te manter seguro nesse sentido. Mas se você tem recursos privados, o Instance Connect Endpoint é uma excelente alternativa nesse sentido. Muito bem, senhoras e senhores, então aqui nós vimos alternativas eficientes, seguras de você estabelecer uma comunicação usando SSM, usando SSH via Instance Connect com seus recursos públicos e privados dentro da sua conta na AWS, estratégias, métodos interessantes que podem sim substituir cenários aí onde você usa o SSH direto, por assim dizer, de uma forma não tão segura. Lembra do que nós falamos lá no começo do vídeo? Às vezes pode ser que o seu ambiente aí de conexão remota com seus servidores na AWS já seja um ambiente onde você tem isso feito de uma forma segura, através de uma VPN bem controlada, e tá tudo certo. Essa também é uma excelente alternativa de se fazer isso, e o que nós vimos aqui, essas alternativas cobertas aqui nesse vídeo também compõem esse cenário aí para permitir com que você tome a melhor decisão nesse sentido. Fechado? Deixa aqui nos comentários se ainda ficou alguma dúvida. A gente acabou passando rápido aqui por alguns pontos, ali na parte da criação dos usuários, na parte da criação do Connect, não dá para cobrir todos os tópicos aqui, senão a gente precisaria de horas aqui para falar sobre tudo isso, sobre redes e assim por diante, mas a ideia aqui do vídeo já foi bem abordada. Deixa aqui nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida nesse sentido, fechado? E como eu tô fazendo como eu fiz no vídeo anterior, eu vou deixar aqui também um link que vai levar vocês para um bônus gratuito que vocês podem baixar, que é uma documentação de referência desse assunto que eu preparei com muito carinho aqui para vocês. Gratuito, não tem mistério, não tem segredo nenhum, é só preencher um formulário coletando algumas opiniões de vocês sobre conteúdos aqui no YouTube, coisa bem rápida, tá? E logo em seguida vocês conseguem baixar essa documentação gratuita que eu preparei aqui sobre esse assunto de conexões SSH Linux na AWS. Fechado? Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, é nóis, valeu!